E nós estamos discutindo aquele projeto de lei complementar número 16, que já foi, evidentemente, aqui exaustivamente debatido. Os professores, através da organização da luta sindical, nosso sindicato Sintese, estiveram aqui nessa casa acompanhando todo o processo que resultou numa negociação. Uma negociação que foi mediada, inclusive, por Vossa Excelência, presidente da Assembleia Legislativa, junto ao Executivo. Eu procurei aqui cumprir a tarefa de ajudar nesse processo, mas, presidente, eu queria, nesse momento, nós vamos hoje aqui, na verdade, votar a matéria final, digamos assim, desses dois projetos de lei, o complementares, o 16 e o 17. Para tratar dessas matérias, eu preciso, senhor presidente, isso que vou dizer agora vale para ambos os projetos de lei complementares. Eu preciso dizer que, sob uma geração de servidor público, de professor, que ingressou na carreira do magistério em 1988, como eu tenho outros colegas aqui daquela época, e ingressou já acompanhando a luta para as conquistas que nós obtivemos no Estatuto do Magistério, que só foi aprovado por essa casa em 1994. A luta foi uma luta longa, não foi curta. Está aqui a deputada Ana Lúcia acompanhando de novo aqui a sessão, presidia o Sintese na época em que o Estatuto foi aprovado, é sabedora. Eu, quando entrei, não era nem dirigente sindical, eu era militante de base na minha escola, representante de base da minha escola, Arício Fortes, ali no bairro América. E já fui envolvido nas discussões, né, que já aconteciam, e fui me afirmando, inclusive, como liderança na minha escola, na região que minha escola estava encravada, e depois, no meio, membro da comissão de negociação, ainda antes de vir para a direção, discutindo esses direitos do Estatuto. Direitos que nós conquistamos e conquistamos não sob a lógica de que eram privilégios que estavam sendo concedidos à nossa categoria. Por exemplo, quando nós tratamos do direito que trata, ou do direito à garantia de uma redução especial com o passar do tempo na sala de aula, no magistério, para o professor, nós discutimos isso como uma benesse que se dá ao professor. Nós discutimos isso com base num conceito, um conceito inclusive admitido internacionalmente, de que a nossa profissão é uma profissão de muito desgaste, é uma profissão que lida com muita gente e que, portanto, ela exige que ao longo da carreira nós consigamos ter mais tempo, inclusive, liberado para as outras atividades. Conquistamos isso aqui em 94, na lei do PIS de 2008, para o Brasil inteiro, mas também exige que, com o passar do tempo, nós tenhamos que responder por menos alunos, porque é da natureza o desgaste do magistério. E não foi benesse. Entendemos que essa redução especial que é assegurada ao professor quando faz 15 anos, quando faz 20 anos, é uma necessidade do magistério. Para nós que construímos isso, é extremamente penoso ver a desconstrução desse direito. A mesma coisa vale, eu já vou me antecipar e falar do outro para não ter que repetir, voltar à tribuna e ter mais tempo. A mesma coisa vale para o direito que nós conquistamos de certas gratificações, que são direito da carreira, sobre as quais incidem descontos previdenciários, nós levarmos para a nossa aposentadoria. E conquistamos lá prazos que devem ser observados para que nós possamos levar. O que é que o Estado faz hoje? Paralelo a uma reforma da Previdência, que exige do servidor mais tempo, servidor de uma forma geral, inclusive do professor, mais tempo trabalhando. Paralelamente a isso, aprova para o magistério especificamente, propõe para o magistério especificamente, que o magistério, para incorporar determinados direitos à sua aposentadoria, por exemplo, mude de 3 anos de exigência para 15, para 10. Para nós é algo, sobretudo para quem como eu, e outros como eu, tantos, inúmeros como eu, que já está perto de se aposentar. É uma mudança de regra do jogo muito difícil, na hora, às vésperas da aposentadoria.
O sindicato tentou, inclusive, fazer algumas negociações aqui, até hoje está aí, o professor Ivon Neto, o professor Roberto, insistindo, apresentando aqui algumas emendas que tentam, por deliberação da categoria, inclusive em assembleia, amenizar os efeitos disso. Houve negociações, avançaram-se em alguns pontos na negociação. No caso específico dessas incorporações, a transição não conseguiu ser negociada da forma como a categoria tinha proposto. Então eu vim aqui, presidente, para dizer o seguinte: primeiro, acho que é muito infeliz, num momento como esse, em que os servidores estão sofrendo de uma forma geral por uma reforma da Previdência que vem de Brasília, que se reproduz aqui, dificultando sua vida. No momento em que há cerca de 7 anos, o servidor público de uma forma geral não tem reajuste, o magistério não teve reajuste de valor de piso, a gente tem aqui a aprovação de medidas que vão sacrificar ainda mais a categoria. Eu vim aqui à tribuna dizer que reconheço todo o processo de luta da minha categoria para tentar impedir que isso aconteça. Foi uma luta fundamental, a greve, a ocupação, a resistência dessa categoria. Essa ocupação resultou num processo de negociação onde houve mediações, e aí a gente tem que reconhecer também o papel que o parlamento desempenhou, né? Essas mediações, com certeza, irão, dentro daquela tese de redução de danos, elas irão diminuir os efeitos perversos iniciais que estavam nos projetos, e nisso eu já vim aqui à tribuna, inclusive, agradecer a contribuição dos colegas, do vice-presidente da casa, do presidente da casa, de colegas da bancada de oposição, da bancada de situação, que contribuíram nesse processo. Mas eu quero aqui dizer, presidente, eu, como membro dessa categoria, como ex-presidente dessa categoria, que estive acompanhando, repito, não era nem da direção ainda, era da comissão de negociação, representante de base na comissão de negociação, na época do estatuto, e depois como presidente do sindicato, negociamos um plano de carreira a duras penas. Está aqui daquela época a deputada Maria Mendonça, eu acho que ainda é daquele período, acho que talvez daqui só Maria, com mandato hoje, só a deputada Maria. Eu acho que naquela época no plano de carreira o presidente Luciano era prefeito lá em Itabaiana. Está vendo? Só que mais Mendonça agora não está como deputado, mas está aqui, e naquela época estava aqui na Assembleia. Foi uma luta dura. Aqui os companheiros devem lembrar que nós tivemos que enfrentar tentativas. Quem não lembra do famoso plano da morte? A gente discutindo 6 anos para construir um plano de carreira, e a proposta que chegou era uma proposta que foi intitulada pelos professores, fizemos via-crucis no estado inteiro, porque era o plano da morte, era para retirar direitos, era para acabar com conquistas que nós tínhamos obtido. Nós resistimos 6 anos de luta, conquistamos. Para uma pessoa que tem esse histórico que eu tenho, chegar hoje e o governo apresenta medidas que vão naquela linha de diminuir, a gente não pode concordar. Quero aqui dizer que é fundamental resistir sabendo ao que resistimos. Eu não tenho como apor meu voto favorável a medidas restritivas de direito. Empenho aqui de novo meu reconhecimento pelo trabalho de avanço e de conquistas, que eu acho que vai possibilitar a aprovação, pelo que conheço aqui da casa, de uma medida melhor, deputado Francisco Alberto, do que a que chegou inicialmente. O governo assimilou uma parte significativa daquilo, tem uma parte que não foi negociada, estão aqui os dirigentes do Sintese nessa busca, mas eu, como professor, que vai se aposentar na condição de professor, eu não tenho como votar em medidas que reduzem direitos. E será assim o meu voto, presidente. Mas queria fazer aqui o registro histórico da luta lá de trás e do que aconteceu agora. E mais uma vez, aqui diante de Vossa Excelência, registrar o reconhecimento e o agradecimento por ter sido mediador em nome da Casa da negociação com o Poder Legislativo, dialogando com a direção do Sintese e com o Poder Executivo nas tratativas em relação a esses projetos. Era isso, muito obrigado.